Como tem vários rostos conhecidos, e é uma grande satisfação, porque já desempenhamos muitas lutas juntos, temos muitas histórias. Tem pessoas aqui que, se eu for contar o que já fizemos, o tanto que nós já trabalhamos em prol da categoria, a gente passa o dia inteiro aqui contando muitas histórias, em alguns momentos sofridas, mas também bonitas por conta da luta que foi feita. Mas também tem pessoas que aqui provavelmente não me conhecem, então eu vou rapidamente me apresentar. Meu nome é Rodrigo Brito, eu sou colega de vocês do Banco do Brasil, né, colega de categoria bancária. Ingressei em 2002, tive o privilégio de representar os funcionários do Banco do Brasil na Previ, né, fui eleito e fui o primeiro coordenador do nosso Conselho do Previ Futuro, do qual fiquei lá no Conselho durante 4 anos, e depois saí quando vim para a presidência do Sindicato dos Bancários de Brasília, que tive a oportunidade de ser presidente por 2 gestões. Posteriormente, também por 2 gestões, tive a oportunidade de ser presidente da Central Única dos Trabalhadores e hoje estou, desde dezembro de 2021, na vice-presidência do DIAP. O que é o DIAP? É o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Lá nós fazemos todo o acompanhamento dos projetos de lei, seja os PLS, o projeto de lei ordinário, PECs, né, também demandas que transitam no STF, que são inerentes ao mundo do trabalho. Então, nós temos uma equipe técnica que, desde a década de 80, vem desempenhando um trabalho, ajudou, inclusive, a formular vários artigos importantes da nossa Constituição de 88, que garante, inclusive, o direito à sindicalização, à negociação coletiva, várias questões que são garantias que nós temos sobre a liberdade sindical. Muito disso foi produzido no DIAP, que deu assistência e suporte na formação da legislação daquela Constituição de 88. Então, nós fazemos um acompanhamento de tudo que ocorre em relação ao mundo laboral dentro do Congresso Nacional, seja na Câmara ou seja no Senado. E, rapidamente, o que eu queria comentar com vocês? Todos têm ciência do que ocorreu na última década, no último período em nosso país. Principalmente após 2016, nós viemos passando um processo de retrocesso muito grande. Nós tivemos a aprovação do teto de gastos, que veio a prejudicar de maneira nociva a implementação de políticas públicas que são, inclusive, garantidas pela Constituição Federal, que são as nossas garantias sociais, que são os direitos à cidadania plena. Então, tivemos o teto de gasto que veio a atrapalhar isso. Tivemos, relacionado ao mundo do trabalho, a aprovação da Lei 13.429 de 2017. O que é essa lei? Essa lei ela vem a romper com a forma que nós tínhamos até então de contratação da mão de obra de trabalho, ou seja, do contrato de trabalho, de como você assina a carteira de trabalho da pessoa, de como é a relação da empresa com o trabalhador, do patrão com o empregado. Então, por exemplo, antes, só para vocês terem ideia, eu não podia, de forma nenhuma, estar terceirizando ou quarteirizando uma atividade fim de uma empresa. Isso era considerado fraude trabalhista. Com a implementação dessa lei, isso passou a ser legal. Então, o que antes nós entrávamos na justiça e com certeza ganhávamos, este sindicato aqui mesmo, anteriormente, entrou várias vezes na justiça para fazer com que os corbãs fossem equiparados aos bancários. Quando as pessoas saíam do BRB Conveniência, saíam do Mais BB, de um Caixa Aqui, saíam de qualquer correspondente bancário, ela vinha aqui no nosso sindicato, a gente entrava na justiça e ela ganhava todos os direitos que a convenção coletiva da categoria bancária garantia. Após essa lei, acabou. Não tem mais nenhuma garantia. Inclusive, essa lei ajuda a desmontar as nossas instituições financeiras, os nossos bancos públicos. E, além dessa relação direta que ela faz com a nossa categoria, ela implementou a informalidade. Ela ajudou ainda mais essa informalidade que nós vemos através de aplicativos e várias outras questões, porque, como disse, o que era fraude trabalhista passou a ser legal. Também tivemos, em 2017, a temerosa reforma trabalhista, ou seja, a reforma trabalhista do governo Temer, que é a Lei 13.467. Essa lei ela veio a prejudicar em vários aspectos. Além de direitos garantidos que os trabalhadores tinham na CLT, ela atacou a estrutura do sindicato, a estrutura organizacional do sindicato, uma vez que ela mexeu diretamente no financiamento. Nós, da categoria bancária, nós, pela nossa organização, que é a maior e mais eficaz do país, a gente conseguiu se reinventar.
conseguimos nos manter e conseguimos fazer com que a gente continuasse tendo mecanismos a partir da vontade dos trabalhadores e trabalhadoras de sustentar a nossa luta e de fazer com que o sindicato funcionasse em prol da classe trabalhadora. Agora, diversos sindicatos, principalmente da iniciativa privada, vieram a passar dificuldade, porque a retaliação do patrão é muito grande. Então, quando você não tem garantido o direito, por exemplo, do desconto da mensalidade no contra-cheque do funcionário, ou o direito que tinha no imposto sindical, ou o direito de poder ter uma taxa negocial igual nós temos, muitos sindicatos acabam tendo fragilidade, não conseguindo arrecadar e muitas vezes fechando as portas. E você acaba tendo um número grande de trabalhadores que ficam no abismo, que ficam sem ter representação, que ficam sem ter um instrumento de luta que vai reivindicar os seus direitos ou cuidar daquele trabalhador quando ele está mais fragilizado. Então, você teve com essa lei esse ataque ao movimento sindical, fora um monte de questões que vêm a fragilizar, que vêm a roubar direitos nossos. Uma questão que também foi muito pesada, na minha opinião, foi o fim da obrigatoriedade das homologações. As homologações eram uma forma que os sindicatos tinham de estar aferindo o que realmente estava acontecendo na empresa. Quando o trabalhador saía, ele tinha que passar pelo sindicato, além do sindicato ver todos os direitos daquele trabalhador, o sindicato sabia o que estava acontecendo, conversava com o trabalhador, via por que ele estava sendo demitido, conseguia ter informações que sem a homologação não consegue. Então, você acaba tendo várias dificuldades que essa legislação, infelizmente, veio implementar, entre várias outras coisas, porque ela mexeu em muitas questões no que se refere à relação capital-trabalho. Infelizmente, na maioria delas, para nos prejudicar. Então, além de outras coisas, como a reforma da Previdência, que também veio a roubar o direito de aposentar de muitas pessoas, só para vocês terem ideia, quando a gente, em 2019, estava fazendo o debate sobre a reforma da Previdência, que muitos falavam, aposentar com 65 anos os homens, com 62 as mulheres é algo tranquilo, a expectativa de vida está aumentando. Nós tínhamos um dado que em 56% dos municípios brasileiros a expectativa de vida do homem, por exemplo, era inferior a 65 anos. Então, a expectativa de vida está aumentando para quem? Para qual pessoa? De qual classe social? Que exerce qual atividade laboral? Não podemos considerar que quem tem um nível de vida melhor tenha a mesma expectativa de vida daquela pessoa que mora numa situação precarizada e que muitas vezes não tem nenhum trabalho digno e não tem o que comer. Então, você teve uma série de fatores que veio a prejudicar o nosso povo, a nossa população, que, pela história de nosso país, já é uma população que muito sofreu e começou a ter um alento e ter uma perspectiva de ter uma melhora na sua vida, começou, no início desse século, a ter um avanço, mas, infelizmente, depois de 2016, veio todo esse retrocesso. Essas medidas todas, além de outros projetos que foram aprovados, ela desencadeou alguns efeitos que foram comprovados através de pesquisas e estudos realizados, por exemplo, pela OIT. A OIT lançou, em dezembro de 2021, um estudo chamado Efeito Cicatriz. O que era esse estudo? Ele avaliava a situação dos jovens brasileiros entre 14 e 29 anos. Ele analisava as condições de vida, as condições de estudo, as condições de trabalho, qual a perspectiva desses jovens. E com esse estudo foi analisado que a maioria dos jovens, infelizmente, estavam numa situação de desalento. Tinham abandonado o estudo, estavam tentando procurar emprego, poucos conseguiam emprego, e aqueles que conseguiam tinham que se submeter a situações precarizadas. E aí, por que o estudo era chamado de efeito cicatriz? Porque o jovem que não tinha condições de buscar uma qualificação através do estudo, que entrava no mercado de trabalho precarizado, ou seja, não tinha condições de se qualificar enquanto profissional. Ele não tinha perspectiva de crescimento. Então, ele ficava como se fosse com um machucado, uma marca, uma cicatriz ao longo da vida, porque ele não conseguiria sair daquele ciclo. Ele não conseguiria ter oportunidade de estudar e se qualificar para procurar um emprego melhor no futuro, e ele não teria condições, uma vez que ele estava submetido a subempregos, a situações precarizadas na relação de trabalho, de galgar algo melhor. Então, ele estava fardado àquela vida
numa situação, muitas vezes, de miséria e pobreza e de se submeter à exploração do capital, à exploração imposta pelo setor patronal, dando condições precarizadas de trabalho. O pior de tudo nesse estudo é que, quando você vai aprofundando esse estudo, você vê que ele atinge, principalmente, a população negra do nosso país e, mais grave ainda, as mulheres. Então, quando você pega esses jovens, na sua maioria, os jovens negros e as mulheres, mais ainda, são os mais afetados, chegando ao ponto de quase 60% dos jovens que foram entrevistados, que participaram desse estudo da Organização Internacional do Trabalho, não terem perspectiva nenhuma de melhora nas suas vidas. Então, isso é uma coisa que eu queria deixar aqui para vocês para reflexão. Outra coisa foi um estudo, foi uma pesquisa que foi realizada pela Confederação Nacional do Comércio, Serviços e Turismo. É uma confederação patronal, mas só para vocês terem noção da pesquisa dela, foi lançada no início do ano passado. Quase 76% das famílias brasileiras estavam endividadas. Então, ou seja, 3/4 das famílias brasileiras possuíam dívidas que fugiam do seu normal. Não é uma questão que, por exemplo, eu vou pegar e vou estar financiando um carro porque eu quero ter um carro melhor. Ou vou fazer um financiamento imobiliário porque quero fazer uma aquisição de um apartamento para realizar o meu sonho da casa própria. Não é isso. É que surgiu, por algum motivo, alguma dívida que extrapola o meu orçamento normal, que não faz parte da minha rotina. Então, você ter 3/4 da população brasileira, ou seja, das famílias brasileiras endividadas, é algo gravíssimo. E nessa questão, você ainda tinha um outro problema. Desse pessoal que estava endividado, cerca de 30% não tinha perspectiva nenhuma de conseguir pagar essa dívida. Estava virando uma bola de neve que só estava aumentando. Obrigado, Watson. Então, eu estou colocando esses dados para apresentar uma seguinte situação. Ano passado, nós tivemos uma eleição que foi uma eleição muito disputada para o Executivo Federal, para a Presidência da República. Dentro dessa eleição, gostem ou não, mas tivemos um certo estelionato eleitoral. Nós tivemos uma utilização do Estado, da máquina pública, descumprindo toda a legislação eleitoral em prol de um candidato. Tivemos, vocês viram, o caso da utilização da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, no segundo turno. Tivemos manobras que foram realizadas no Congresso Nacional acerca do orçamento para, literalmente, ser utilizado o recurso nosso, o recurso do Estado, para estar comprando votos. Foi tentativas que foram feitas, mas com toda essa dificuldade, pelo momento difícil que nós tínhamos e por realidades como as que eu apresentei agora, nós tivemos, por um lado, uma construção de um campo democrático, que eu não vou nem dizer que é um campo de centro-esquerda, mas vou dizer que é um campo democrático, progressista, que eram pessoas que se uniram contra um projeto que atentava contra a democracia, e tinha um projeto que estava vigente no nosso país, que estava desmontando o Estado. Foi muito difícil a eleição, todo mundo viu, mas perante todo esse cenário, todo esse uso da máquina, todo esse estelionato eleitoral, tivemos a vitória desse campo democrático. Muito dessa vitória, além, obviamente, das articulações políticas de toda a construção, que cada um faz sua análise, se dá àqueles fatos que eu apresentei aqui para vocês refletirem. É só ver que quem mais apoiou a candidatura do presidente Lula foi a juventude. Quem mais apoiou e votou na candidatura do presidente Lula foram as mulheres. Então, muito daquele público que você via nas pesquisas, que estava direcionado e disposto a votar no presidente Lula, a votar em um outro candidato para mudar o cenário, era aquele público que mais estava sofrendo com as medidas e com as consequências que ocorreram pós-2016. Então, tivemos a vitória no Executivo de um campo progressista e democrático. Qual o problema que nós tivemos? No Legislativo, nós não tivemos essa vitória de um campo progressista,
de um campo democrático. No geral, nós tivemos uma eleição de diversos parlamentares de extrema-direita, que são um número de 167 parlamentares, né, na Câmara dos Deputados. Tivemos um número de 206 parlamentares que são do chamado do dito centrão, ou seja, se não tem uma moeda de troca, não estou contigo, não tem compromisso com o país de fato, vai do seu interesse, é aquele pessoal que a gente já conhece, sabe como funciona no Congresso, e tivemos apenas 140 parlamentares que foram eleitos do grupo chamado de centro-esquerda. Então, por mais que você tenha um executivo progressista, você tem uma base aliada dentro do Congresso muito pequena, coisa que não ocorreu no governo Lula I e no governo Lula II. Para que o Lula tivesse governabilidade, esse grupo de 140 parlamentares de centro-esquerda tinha que ser pelo menos de 240 parlamentares. Então, estamos com 100 a menos do que era a meta para ser atingida. Então, o nosso povo foi progressista, apostou num projeto democrático para o governo federal, mas foi conservador e retrógrado na hora de escolher por legislativo. O que isso interfere na nossa vida e nos prejudica? E aí, rapidamente, aqui por conta do tema. Vou falar sobre o arcabouço fiscal. A proposta que foi encaminhada para o Congresso Nacional, a proposta inicial, ela tinha, por fim, criar mecanismos para que o Estado, para que o governo federal, o executivo, tivesse recursos para fortalecer o Estado e voltar com as políticas públicas que tanto deram certo no passado. Voltar com políticas para combater a fome, para melhorar a saúde, para priorizar o fortalecimento da educação, ou seja, pegar realmente e desenvolver políticas para favorecer aquela parcela da população mais vulnerável e que mais necessita, para que o Estado cumpra o seu papel. Porém, com a ida para o Congresso Nacional, do arcabouço, e com esse cenário onde o governo tem minoria, ele precisa negociar para tentar compor uma maioria para aprovar cada projeto, ou seja, cada questão que o governo encaminha para lá é uma negociação diferente, é um diálogo diferente, é uma construção diferente. Esse arcabouço fiscal, ele deixou de ser uma proposta para fortalecer políticas públicas e está se tornando uma proposta igual ao teto de gastos, podendo correr o risco de ser pior. Porque, dependendo do que o governo fizer, ele vai ficar engessado, congelado, refém, ainda mais do Congresso. Então, nós corremos um risco de, em vez de ter um arcabouço que vai desenvolver políticas públicas, que vai fazer a economia do país crescer, a gente vê até algo que vai paralisar o Estado. O que a gente está vendo o governo fazer? Buscando, no mercado externo, nas visitas aos demais países, nas viagens internacionais, recursos para o Brasil, buscando criar relações que possam trazer recurso estrangeiro para o nosso país. Qual é a diferença? Porque nisso o governo Lula está tendo eficácia. Porque se o arcabouço fiscal fosse aprovado conforme foi encaminhado pela Haddad, nós teríamos recursos do próprio Estado a serviço do povo. Com o dinheiro que está vindo de fora para o país, nós vamos ter recurso estrangeiro a serviço da iniciativa privada. Tá, caminhando rapidinho. Esse recurso para a iniciativa privada, ele vai fazer, obviamente, sendo bem utilizado, com que o país cresça. Mas vai crescer de uma maneira que, em vez de tendo o trabalhador como primeiro foco, vai ter o capital como primeiro foco. E aí a gente já sabe o nome disso, é capitalismo, constrói e dizem que depois distribui. Mas até hoje a gente não viu isso. Por que eu estou falando dessa questão toda do arcabouço? Para colocar da nossa pauta. Por isso que eu dei esse exemplo. Nós lançamos, na terça da semana passada, no Congresso Nacional, duas questões muito importantes. Relançamos a Frente Parlamentar em Defesa dos Bancos Públicos, que tem a companheira Érica Cocai como coordenadora, e vários parlamentares de diversos partidos políticos, então é uma frente ampla. E lançamos também uma agenda legislativa da Contraficult, ao qual o nosso sindicato e a nossa federação são filiados, que é a nossa confederação, e da FENAI, que é a Federação Nacional das APSEFs, dos companheiros dos empregados da Caixa,
Foi lançada essa agenda legislativa que o DIAP teve o privilégio de assessorar e contribuir nessa formação. Essa agenda legislativa, ela aborda 91 projetos de lei que são inerentes, que tratam das relações nossas laborais, que tratam da categoria bancária. Dentro desses projetos, nós temos o primeiro tópico, que é a defesa dos bancos públicos, que é tudo que tem no Congresso, seja projetos da direita querendo desmontar ainda mais, prejudicar os nossos bancos, ou seja, iniciativas nossas que garantam direitos, conquistas e fortaleçam os bancos públicos. O segundo tópico que a gente trabalha nessa agenda são projetos que são referentes à questão do assédio moral, do assédio sexual, do assédio institucional, corporativo, ou seja, de doenças ocupacionais que vêm a atacar aquilo que nós temos de mais valioso, que é a nossa dignidade, que é o fato da gente ser humano, que muitas vezes no trabalho isso é roubado da gente. Quando o companheiro Watson coloca a situação, e quando a gente conversa, e aí não é só no ramo financeiro, mas em todos os setores, a gente vê que o assédio moral, o assédio sexual é algo que tentam normalizar, e nós não podemos aceitar isso. Por isso, o debate pesado, e principalmente para que a gente tenha legislação tratando do tema, porque há um vazio nesse sentido na legislação brasileira, a gente vai estar tocando isso no Congresso Nacional e, em muitos momentos, vão precisar da ajuda de vocês, para que a gente faça mobilizações, para que a gente vá pressionar os parlamentares, para que mande e-mail, ligue, para que a gente realmente faça uma ofensiva, para que a gente tenha legislações que garantam os nossos direitos e que criem mecanismos para combater esse mal que ocorre, infelizmente, em nossa sociedade. E, por fim, o terceiro ponto que temos nessa agenda legislativa, né, que também é de grande relevância, é uma ofensiva que estamos fazendo àqueles projetos que estão querendo roubar direitos e conquistas que há muita luta, que com muitas greves nós garantimos em nossa convenção coletiva de trabalho e garantimos em acordos coletivos de trabalho por bancos específicos. Estão tentando mexer na nossa jornada, estão tentando colocar a gente para trabalhar aos sábados, para trabalhar domingo, estão tentando mexer na questão de horas extras. São muitas questões que estão tentando roubar de nós. Por isso que nós, uma vez, até colocamos vários parlamentares que votavam contra os trabalhadores e contra representantes da CUT, colocamos vários cartazes na cidade que eles eram ladrões de direitos, porque roubavam direitos dos trabalhadores. Respondemos processos por isso, faz parte. Mas a gente deu o nosso recado e vamos continuar dando. Então, para encerrar, para não tomar mais tempo, porque tem muita coisa, só queria deixar que tem essas 3 agendas em defesa dos bancos públicos, combatendo as doenças ocupacionais e tentando criar normativos para a gente combater o assédio moral, o assédio sexual, o assédio organizacional. E em defesa da nossa convenção coletiva e dos acordos coletivos, nós temos 91 projetos no Congresso Nacional que estamos acompanhando e vamos estar passando essa agenda legislativa para vocês e contando com o apoio de vocês nessa luta. Agradeço pela oportunidade, Watson, desculpa me estender um pouquinho, mas é que é sempre uma satisfação estar com a nossa companheirada. Forte abraço e uma ótima reunião para vocês.